É assim aqui, ó, mais ou menos. Aí você faz o P e o P. E agora tu começa a me escrever. Quando eu usar, tem um jeito. Não foi da prova? Foi uma questão da prova? Você escreveu atividades. Ah, atividades. Ele dá prova. Como? Eu devo colocar no sistema. Você não tem acesso ao sistema? Ainda hoje. Olha, vamos lá ver aqui essa parte teórica sobre retas. Existem só três tipos de retas quando elas se relacionam entre elas. Vocês lembram que a gente tinha visto os nomes das retas em função da posição dela no espaço, ela sozinha no espaço, vertical, horizontal, frontal, né? Fronto horizontal, etc. Porém, existe também nome para relação entre reta com reta. E só existem esses três aqui, três tipos de relação entre retas. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou elas são reversas. Agora, o que é isso? Essa paralelas e concorrentes, elas são coplanares. Significa o quê? Pessoal, essa é uma explicaçãozinha teórica que, se vocês não prestarem bem atenção, não vão entender depois. As retas no espaço, elas se relacionam entre si de duas formas, basicamente. Ou elas são coplanares, ou não são coplanares. Sabe o que é isso? Coplanar e não coplanar? Essa palavra co quer dizer igual, né? Ou junto. Coplanar quer dizer no mesmo plano. Ou elas estão no mesmo plano, e aí, estando no mesmo plano, ela tem a possibilidade de ser paralela ou concorrente, ou ela está em plano diferente. Aí ela não pode ser nem paralela, ela pode ser paralela, mas não pode ser concorrente. Aliás, em plano diferente ela não pode ser nem paralela, nem concorrente. Não coplanares, elas só podem ser reversas. Bom, as retas coplanares, eu vou explicar aqui no quadro mesmo, porque isso aqui não é um plano, né? Isso aqui é um plano. Se eu traçar duas retas aí, elas são coplanares. Certo? Então eu vou traçar duas retas aqui. Vou usar isso aqui, é muito grande.
como esse quadro aqui, por exemplo. Olha aí, pessoal. Num plano aqui como esse quadro, só tem duas possibilidades das retas se relacionarem. Ou elas são paralelas ou são concorrentes. Concorrentes, ela tem um ponto em comum. Elas se cruzam. E paralelas, ela não tem nenhum ponto em comum. É difícil? Paralelas e concorrentes, né? É, paralelas e concorrentes. Paralelas estão no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum. Concorrentes Um ponto comum. estão no mesmo plano e só tem um ponto em comum. Se ela for coincidente uma sobre a outra, na verdade ela é a mesma reta. Então, essa a gente nem fala. A reta coplanar. Agora, a não coplanar, ela é reversa. Reversa significa nem é paralela, nem é concorrente. Deixa eu ver se eu pego aqui duas coisas. Mas tem pontos comuns. Hã? Mas já tem ponto comum. A não coplanar. Não, não pode ter. De jeito nenhum. Deixa eu pegar aqui. Mas já nem é paralela nem tem ponto comum. Vou mostrar. O palitinho aqui é pequeno, mas dá para explicar. Ó, vê só. Se ela está no mesmo plano, como essas duas aqui, ou elas são paralelas, certo? E não se encontram nunca. Ou são concorrentes e se cruzam num ponto. Apenas num ponto. No caso, elas só vão ser não coplanadas se ela estiver em dois planos diferentes. É, dois planos diferentes. Por exemplo, se entre uma reta e outra você puder traçar um plano, ela está no mesmo plano. Por exemplo, vamos dizer que essas duas retas aqui, ó, no espaço mesmo, elas estão completamente verticais. Completamente verticais. Em qualquer posição que eu colocar ela aqui, pode existir um plano entre elas. O papel, por exemplo, se ela estiver aqui no lado do papel, no outro lado do papel, vou até fazer isso aqui. Esse papel não é um plano, né? Essa reta daqui, ó, elas estão no mesmo plano, certo? Agora continua no mesmo plano, assim continua no mesmo plano, outro mesmo plano. Qualquer posição que eu colocar essas retas, elas estão no mesmo plano, porque são paralelas. O plano muda de posição, mas as retas continuam sendo paralelas, em qualquer posição. Porque elas também mudam de posição de acordo com a outra. Ela é, digamos, Se colocar uma atrás, agora, atrás aqui, e essa outra. pode ser paralela também, ó. Que eu posso botar um papel entre elas. Agora, se esse papel não ficar reto, ele ficar assim, ó, aí ela não é um plano mais, né? O papel está torcido, não é mais um plano. Aí são as retas reversas. Entre retas reversas, é impossível você desenhar um plano. Se ela tiver todas as duas verticaisinhas, eu faço um plano entre elas. Todas as duas horizontais também. Ou em qualquer posição, desde que elas sejam paralelas. A mesma coisa a concorrente. Se elas se cruzam, tem um ponto em comum, não importa a posição que ela esteja no espaço, elas formam um plano. Olha aqui, ó. O papel que é plano, com retas concorrentes, a posição que o papel tiver no espaço é um plano, porque uma tem um ponto em comum com a outra. Obrigatoriamente ela tem que estar no mesmo plano. Porém, se essas retas nem se cruzam no mesmo ponto, nem são paralelas, elas são reversas. É o caso dessas daqui, ó. É impossível fazer um papel. O papel vai ter que ser em forma de parafuso. Não é isso? Então, essa é a diferença entre paralelas, concorrentes e reversas. Existem algumas características aqui na épola para você saber se ela é paralela, se é concorrente. E o exercício vai ser exatamente esse. Verifique se a reta é paralela, se a reta é concorrente. Ou então um problema que envolva paralelismo, né? Uma reta. É fácil? Eu quero ver como é essa reversa, né? A reversa? Como ela vai ser mostrada no Geometricamente, plano. como é? Geometricamente. Não Geome- tem como. No plano. Ah, sim. Quando você for mostrar ela, Certo, vou mostrar. como é que ela, a gente vai classificar ela de reversa. Você entendeu? Uhum. Posso apagar aqui?
Eu ainda não seria tanta besteira por causa desse telefone. Oxi, eu fui apertar na fotinha e liguei. Sei lá, a pessoa que mas eu saiu lá no chão. Ai, qualquer coisinha, deixa eu ver. E eu não atualizei não ainda. E você liga, tipo, não posso agora. Já vai, a outra pessoa precisa falar. E aí você fala. Eu ainda não atualizei não, eu já fiz minha atualização, mas eu não coloquei nada ainda. Só pra ele vai ter que comprar cola. Vou explicar ali, mas é difícil desenhar. Vou fazer aqui Vou pegar aqui para o regra emprestado. Olha pessoal, vê só. Como é que a gente vai identificar uma reta que é reversa ou é coplanar ou é paralela, né? No coplanar ela pode ser paralela ou concorrente. Numa épora. A épora é a projeção vertical e horizontal, não é isso? Essas duas retas aqui são paralelas, digamos. Do jeito que está aqui, elas são paralelas, certo? Se eu colocar ela aqui no espaço, a projeção vertical delas, como é que vai aparecer aqui a sombra delas? Paralelas em verdadeira grandeza, não é isso? Olha, vê só, pessoal. Vamos ver se a gente consegue entender melhor assim. Eu tenho aqui duas retas que são paralelas. Aí eu quero a projeção dessas retas. Aqui nessa projeção vertical vai aparecer duas retas paralelas, não é isso? Como projeção vertical. No chão, como é que vai aparecer? Dois pontos. Então, sempre que uma reta tenha em épora a projeção vertical dela. Oi? É quando tem um ponto em comum. Tem que cruzar uma em cima da outra mesmo. Se ela se cruzar assim, ó, você olhando daí, o que é que você vai ver? Vai ver um X, né? Aqui. Ó. Veja só, essas duas retas aqui. Presta atenção. Atenção, pessoal. Vocês vão ver agora em épora como é que a gente identifica. Essas duas retas aqui, ó, elas não são paralelas, logicamente, a gente está vendo que elas não são paralelas, não estão no mesmo plano. Também não são concorrentes, porque não tem ponto em comum. Então elas são reversas. Estão em plano diferente, não são paralelas, não tem ponto em comum. Elas são reversas. Como é que vai aparecer a projeção dela? Olhando daí de frente, aqui é um X, né? Mas olhando de cima para baixo, vai ser dois traços, né? Um menor e outro maior. Todos é menor. O tamanho, importa que eles estão separados. Então essas daqui são reversas. Essas daqui, ó, paralelo em cima, dois pontos embaixo, são paralelos. Vamos ver mais algum aqui.
Olha agora aqui, ó. Atenção. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Na projeção vertical, essas duas retas aparecem olhando daí para cá como dois traços, não é isso? Na projeção horizontal, mesma coisa, né? Dois traços paralelos, não é isso? Porque elas são paralelas. Hã? Ela parece verdadeira grandeza aqui, mas aqui não, né? Então vejam, essas duas retas aqui são paralelas. Elas aparecem épura com as suas projeções de mesmo nome paralelas. Ou, nesse caso aqui, paralelas e na outra dois pontos. Então anote aí que elas são paralelas nesses casos. Tem outro caso também que ela pode ser paralela. Que é paralela. Tem outro caso que ela pode ser paralela. Ó. Nesse caso aqui, é exatamente isso. Ó. Essas retas são paralelas, mas estão num plano perpendicular ao plano horizontal. Então, como está uma em cima da outra, e são exatamente paralelas, então na projeção vertical elas aparecem paralelas. Na verdade está assim. Está dando para entender? E ali também é outro caso. Deixa eu explicar essa última, professor. Essa aqui? Eu estou tentando explicar. Essa outra é paralela, tá? Essa palavra só, com, senhor, quer dizer que é mesmo, igual, no mesmo lugar. Coplanar. Está no mesmo plano. Mas se essa aqui só e não é paralela a essa, nós estamos estudando. Mas se essa subir junto, e a gente ficar no mesmo plano de ano, tem que um e outro se confundir. Agora, se uma mudar a direção, por isso que eu disse, o papel, assim, pode ser um plano, e aí dois gêneros coplanares não tem no seu plano. Porém, se uma leva Assim, dá para entender porque só Jesus tem coisa que dá para entender, mas não. Eu não sei se você tem que fazer se pegar. Já é pedir demais. Olha, essa daqui, atenção, esse último exemplo aqui. Essas duas retas são paralelas, certo? E estão num plano perpendicular ao plano horizontal. Então a projeção delas vertical são duas retas paralelas, mas a projeção horizontal é coincidente, porque está uma sobre a outra. Se eu afastar um pouco aqui, cai nesse caso. Aparece duas retas paralelas em cima e duas embaixo. Mas se essa aqui for chegando em cima da outra, ó, a sombra delas vai ser uma só, certo? Então elas também são paralelas. Deu para entender essa? Então ela é paralela quando tem duas projeções paralelas e uma coincidente. Também é paralela. Pode tirar. Agora vamos ver as coplanares, as concorrentes.
Olha, concorrente tem uma característica em Épora que vocês têm que anotar. Quando as projeções dela, de mesmo nome, elas se cruzam aqui em cima, S', R', S e E. Elas são coplanares e são concorrentes. Então são assim, ó. Então se ela estiver meio inclinada assim, ó, na projeção vertical vai aparecer um X. Na horizontal também vai aparecer um X. Só que esse ponto que ela cruza vai ser um ponto que vai aparecer na mesma linha de chamada vertical, numa linha de chamada perpendicular à linha de terra. Esse ponto de cruzamento vai coincidir com esse. Elas são concorrentes. Parecida com esse é isso aqui. Só que é reverso. Quando não acontece isso. As retas reversas, elas têm uma projeção bem parecida, tá vendo? Por quê? Porque elas podem ser assim também, ó. Uma tá assim, outra tá assim, ó. Quando você olha daí, você vê um X em cima e vê um X embaixo. Mas o ponto que elas se cruzam não vão em Épora não vai coincidir numa mesma linha de chamada. Então, quando coincidem numa mesma linha de chamada, são concorrentes. Quando não, são reversas. Tem mais um caso para concorrente. Retas concorrentes, como essas aqui, observe, pode acontecer isso, ó. Ela ter uma projeção em cima cruzada e uma embaixo que coincide uma com a uma sobre a outra. Por exemplo, isso aqui não está concorrente, né? Aí a projeção vertical não aparece um X, mas se ela tiver bem perfeitamente perpendicular ao plano horizontal, uma projeção vai cair em cima da outra. E aí ela vai ser concorrente. Se aparecer outra reta aqui de lado, é porque elas não estão assim no mesmo plano, estão afastadas. Aí você daí vê um X em cima e dois traços embaixo. Aí elas são reversas. Eu só posso também, por exemplo, a gente pode ver um ponto e uma linha, né? Como? Ponto e uma linha, um plano embaixo. Um ponto? Isso é assim. Pode. Se ela tiver assim, ó, como uma cruz, então um X mais uma delas for perpendicular ao plano horizontal, aparece só um ponto. É uma sobre a outra, é um caso desse aqui, mas só que em vez de ser um X assim, é uma perpendicular. Aí uma só vai ser um pontinho. Mas como está uma sobre a outra, a gente não vai perceber na projeção, né? Tem mais um caso aqui de reversas, que é exatamente o contrário daquela. As reversas, elas podem aparecer se cruzando na projeção vertical, como essas duas aqui, mas elas têm projeções horizontais distintas. É o caso dessa reversa aqui. Então essas são as posições relativas entre retas. Se vocês anotarem esses casos aqui e estudarem, procurarem pegar duas réguas em casa, duas coisas que representam a reta,
Vocês vão observar que é isso aí, não foge disso aí. Essa regra aqui, ó. Olha, aqui tem uns trabalhos já corrigidos. E vocês, quem pode pegar aqui no final da aula, certo? Eu sei pra você. Posso apagar aqui? Olha aí, pessoal, vou apagar. Faltou uma atividade sua. Você já entregou quando? Na aula passada? Dia da prova? Não está aí não? Eu entreguei a todo mundo. Será que não está achando para a prova? Acho que não. Eu já separei. Olha, tem 3 pessoas que os e-mails ainda estão voltando. É Jailson, Thales e Matheus. Os e-mails, eu mando ele volta, eu mando ele volta. Eu não sei. Não. Isso como não é atrevido. Eu não falo, mas é informação. Ele não é isso, Jailson. É calça, não, normal. Jailson, Nerai. Pozinho. 02. Não, se eu for dizer isso aí. Não, é inglês. Eu nem vou fazer essa porra. Eu vou me dar fora dela, fora do bolso. Eu sou premeditado, É CO. Tá bom, né? Música na cabeça. Apagadinho. Ai, aqui, ó. Vocês têm que. Um recurso bom para isso aqui é fotografar também, né? Já tem um. Ai, que fome. Olha, vamos fazer aí um exercíciozinho. Vamos verificar se essas letras aqui são concorrentes.
favor, alguém pode pegar uma folhinha de caderno e fazer uma listinha de presença aí para mim, por favor? Olha, a gente vai fazer aqui um exercíciozinho. Ela tá ali, tá tudo né? Eu vou ligar para ela. Vou ligar agora. Mas foi engraçado, foi na memória. Que era isso, olha. Não. Agora não, agora sim. Olha, pessoal, façam aí esse exercício. Verificar a relação entre essas retas. Verifique aí, faça aí um desenho. Eu vou fazer aqui também, mas vamos verificar se essas retas são concorrentes, se são paralelas, se são reversas, de acordo com a época que vai aparecer ali. Vamos fazendo aí que eu vou fazer aqui também paralelamente. A gente parar, a gente Melhor sai mais cedo. eu tô com medo de não concluir hoje o que eu estava pretendendo.
Eu quero cheirar. Não trouxe? Não trouxe. Eu tenho cola aqui. Eu tenho cola. Eu tenho. Passa aí pra alguém já deu, não? Dá uma olhada aí. Cheira, né? Cheiro lá. Bom, vamos verificar aqui qual é a relação entre essas retas. Professor, vem. Deixa eu terminar aqui. Vou chamar de Maia 2. Olha, a verificação disso é uma coisa muito rápida. Porque a gente só tem três opções. Ou ela é paralela, ou é reversa, ou concorrente. Então, baseado naquelas características que eu dei aí, que vocês anotaram, né? Desses três tipos de reta, eu pergunto, essas retas são paralelas? Elas de cara não podem ser paralelas, porque as projeções delas estão se cruzando. Se fossem paralelas, as projeções delas seriam paralelas ou coincidentes, né, no delas. Então ela só pode ser ou concorrente ou reversa. E a única coisa que diz se ela é concorrente ou reversa é se esse ponto de cruzamento dela aqui está numa mesma linha de chamada ou não. Aí a gente tem que verificar no desenho. Faz o desenho aí com a forma bem precisa e liga uma ao outra. Se tiver na mesma linha, elas são concorrentes. Agora, se Coincidir os pontos, elas são. isso estiver para cá e estiver para lá, aí é reversa. Concorrentes. Aí, caso daí os pontos coincidiram. Hã? Os pontos coincidiram. É quando coincidir. Quando não coincidir, aí não. Ela não é. Por exemplo, hã? Na prancha, o senhor quer também as explicações ou não? Talvez seja bom, né? Porque, embora eu vá só olhar, porque eu vou devolver para você estudar. Eu só quero que você passe a limpo direitinho. Eu vejo, dou o visto, anoto que você entregou e devolvo. Hã? Você vai dar um bicho desse aí na próxima aula. A gente vai É. papel todos esses, né? Faz num papelzinho bem Esse é o feitinho. primeiro da lista. Conversa.
Eu vou aproveitar esse mesmo desenho. A direção não acabou, porque não fica lá. Parei tudo. Bom, eu vou aproveitar esse mesmo desenho aí e vou mudar alguma coisa para ver o que é que acontece. Aí ela deu como concorrente. Mas eu vou mudar aqui o E. Vou mudar aqui a cota de E para 2. Eita, já é. Vai ser tudo bem agora. Vai mudar agora. Vai ser tudo igual. É, tudo igual. Você pode fazer o seguinte, porque eu não vou desenhar tudo de novo, e se você for desenhar tudo de novo agora, a gente não anda, né? Você pode anotar aí que é para trocar. Atenção. Nesse exercício que eu vou passar agora, vocês vão levar para casa, em casa vocês fazem o desenho direitinho. O que tem que fazer é trocar aqui a cota de E. Ela vai baixar de 6 para 2. Só isso. Eu vou fazer aqui, vocês fazem em casa, certo? E a BA continua a mesma coisa. Tudo continua igual. Só muda isso. Certo. Aí esse E sai daqui. Então, que é você? Isso aí tá com burro, não fala. Vai sair de 6 para 2. Olha aí, ó. Mudei a posição. Mudei a posição de E, só uma posiçãozinha. O E que tinha cota 6 baixou para 2. Aí a gente vai verificar que tipo de relação é essa entre as retas. Não pode ser paralela porque está se cruzando. Só pode ser concorrente ou reversa. Aí a gente vai ver se o ponto de cruzamento está na mesma linha de chamada. No caso, ó, não está. É uma reversa. O cruzamento dessa está aqui nessa linha de chamada, o cruzamento daquela está lá. Resultado. Ela é reversa. Certo? Bom, isso aí vocês não vão fazer agora, eu vou apagar aqui. Vocês anotam para fazer em casa. Eu vou passar mais um aqui. Vai terminar. Aí ele reversa, Aquela segunda opção é reversa.
Esse aí é divulgado. Isso vai estar lá pelo menos distância. Bota lá. Aí esses traços que eu sou de cruzar a linha com a linha vai ficar no escuro, né? Como? Não tem nada a ver. Esse vai ficar com linhas mais escuras. Mais escuros são as retas, né? Por exemplo, Não, a linha dele. o ponto. Não, A reta. A reta tem que ser mais escura. Você tá com fome? Tô. Mas infelizmente eu estou aqui achando que a gente não vai conseguir chegar onde eu quero chegar. Mas vou pegar. Vou fazer aqui mais um exercício. Vou fazer aqui mais um exercício. Agora a gente vai ter que se complementar mesmo com aulas, videoaulas, porque fazer mais exercícios, não dá para fazer aqui muitos exercícios. Então, bem. Capital do Agreste. A cidade mais bonita da Paraíba. Também. Nossa. Você vai chegar na inauguração do parque. Volta o vídeo, ele chegou na mão. ai, gente. Pronto, tá aí, ó. Eu estou fazendo em cores diferentes porque não dá para fazer em traços diferentes aqui, engrossar. Então, para destacar, vocês aí fazem um traço mais grosso, onde tem a reta, eu estou fazendo em cor diferente. Pode ser, mas para você entender tá bom. Nesse caso aí, qual é a relação entre essas retas? Paralela, porque as projeções de mesmo nome são paralelas. Ela chegou. Neguinho. Alô. Ah, poxa, tá bom. Aqui.
falar assim. Quem falou tá bom. Ela. Ah, tudo. Olha, infelizmente é puxado. São 3 aulas seguidas. E infelizmente a gente tem que ir até o fim, né? Olha, essa daí tá pronta, a gente já viu que são paralelas. Eu vou mudar agora aqui. Vocês anotem para fazer em casa. Vocês anotem que eu vou mudar aqui em D e em E. Eu vou mudar a cota de D e de E. Ó. Veja só, eu mudei aqui a cota de D e de E. E coincidiu aqui D. Cota 2 e E. Cota 2. Isso aí vocês podem anotar para fazer em casa. Ó, eu mudei aqui a cota de D e de E. Aí ficou essas duas projeções e aqui ficou coincidente. Nesse caso, elas são reversas, concorrentes, paralelas. São paralelas. Olha, eu disse que só tem três possibilidades, né? Reversa. Ela, no caso aí, ela tá paralela, só que ela conseguiu o mesmo um cima do outro. É, exatamente. Aqui, ó, uma projeção caiu em cima da outra, então nesse caso é paralela, certo? Bom, isso aí é o mais simples que a gente pode ver. Eu quero que todo isso já viu mais. Agora, eu vou fazer alguns exercícios em casa para vocês verem depois, com uma complicaçãozinha. Digamos, eu digo que duas retas são paralelas, uma tem tal coordenada, qual a coordenada da outra, porque aí você vai ter que ver essas relações entre uma e outra e vai, baseado nessas informações que eu dei aí, vocês vão encontrar a solução dos problemas, que é só jogar com isso aí que a gente, com essa parte teórica.